Muito boa noite, boa tarde para alguns. Mais uma vez, eu sou o Messi Cheng. Estamos aqui hoje para falar de 2012, o que aconteceu em 2012 e que impediu a ascensão da Terra. São vários fatores que contribuíram para que a ascensão não ocorresse. Vamos ver alguns deles, não todos, isso não é possível, e vamos ver em detalhe o que para a ascensão. E essa aprendizagem é importante porque poderá ser utilizada como um autoconhecimento para a extensão nesta janela da extensão de oportunidade que vai ocorrer agora, 2022-2032. Então, o tema era por que as profecias maias não ocorreram, quais foram os fatores fundamentais que impediram, portanto, o salto quântico da raça humana, ou seja, a extensão. Independentemente dessa questão da extensão, não sei se vocês sabem que os planetas, normalmente, de tempos em tempos, invertem sempre a sua rotação, portanto, param, começam a rodar no sentido contrário, e depois, não só isso, dão uma cambalhota, invertem os polos. Portanto, isto é um processo normal nos planetas, não sei se vocês sabem disso. Portanto, independente da questão da ascensão, estava mesmo prevista esta inversão da rotação do planeta Terra e a inversão dos polos, isto no dia 21 de dezembro de 2012. Então, o que acontece de tempo em tempos a um planeta? Portanto, ele para, começa a rodar ao contrário, dá uma cambalhota. A última vez que isto que causa? Causa situações catastróficas do ponto de vista dos terremotos, cataclismos naturais. Portanto, a última vez que isto aconteceu, vejam o que aconteceu, a topologia da Terra. Então, ao ver o deserto de Saara, estudos atuais e investigações mostram que é da fundo do mar. E esses estudos mesmo mostram o encontro, encontrar tipos de conchas e restos de espinhos de peixe, que prova que ali antes era o mar, o Saara. Se vocês olharem, por exemplo, para o Oceano Atlântico, fizeram um estudo, e está provado cientificamente, que no meio do Oceano Atlântico está uma cordilheira de montanhas que se chama Coluna Abissal. Portanto, isto está no livro de ciência, nem sequer é metafísica. E os topos dessas montanhas, dessa cordilheira de montanha, são as Ilhas Britânicas, a Islândia também faz parte, são os Açores, lá para baixo, podemos ver ainda a Madeira também faz, a Cabo Verde, por aí fora, até lá, até chegarmos ao Havaí. Portanto, no meio do Oceano Atlântico, são montanhas, ou seja, antes do último cataclismo, esta parte que nós chamamos de Oceano Atlântico não era oceano coisa nenhuma, era terra e montanhas. A parte que hoje é África, norte da África, são desertos, era mar. Estão a perceber? Então, quando houve o último cataclismo, tudo isso ficou alterado. Por exemplo, vejam, estão a ver o Tibete. Antes deste último cataclismo, o Tibete era uma planície, não era montanhas como nós vemos hoje. O Peru também. O Peru também era montanhas também. Não, desculpa, eram planícies também, era plano. E o Peru e o Tibete estavam juntos. Quando houve o último cataclismo, houve uma separação. Se vocês olharem uma coisa muito interessante, o povo tibetano é extremamente parecido ao povo peruano. Sabe, assim baixinho, aquela cor marrom, tipo castanho para o marrom, a cor do cabelo, as características, os olhos, são muito, muito parecidos. E o que é muito interessante, tanto no Tibete como no Peru, se vocês lá onde forem ou lerem em algum livro, eles consideram-se brother and sister. Parece que há uma consciência que eles são irmãos, que no passado eram irmãos.
O interessante, o Cister é o Peru, o Prado é o Tibete. E se olharem para a cultura religiosa de ambos, vão ver que o Tibete é polarizado na energia Yang, na energia do cosmos, portanto, o misticismo, o budismo tibetano é muito virado para as raças alienígenas, para o cosmos, enquanto que a cultura religiosa peruana, ou seja, o xamanismo peruano, é muito virada para a Mãe Gaia, para a Terra. Portanto, isto é extremamente interessante observar. Portanto, isto tudo foi quando ocorreu o último cataclismo, provocando essas diferenças topográficas. O Tibete passou a ser um dos pontos mais altos do planeta. O Peru também, se vocês um dia forem, por exemplo, para o Inca, que é lá uma cordilheira de montanha também, vão ver que está situado a muitos metros acima do mar. Portanto, o Peru e o Tibete contêm uma das montanhas mais altas do mundo, algumas das mais altas do mundo. Portanto, isso é só para falar o que é que um cataclismo provoca. Portanto, o tema aqui é porque é que 2012 não aconteceu. Porque estava realmente previsto o cataclismo, estava previsto grandes tragédias, terremotos, tempestades, e nada disso aconteceu. Vamos ver agora porquê. Então, se vocês olharem para as profecias maias terminam ou seja, o calendário maia termina em dia 21, a dar a entender assustadoramente que depois não haveria nada. Percebe? Não havia nada. Então, vários motivos, vários fatores contribuíram para que isso não ocorresse. Um dos motivos foi que a raça humana é uma raça muito antiga e uma raça traumatizada. A raça humana já esteve em Maldek. Portanto, o que é Maldek? Maldek é aquele planeta que estava entre Júpiter e Marte, que hoje já não existe. Só existe um monte de pedregulhos chamado cinturão de asteroide. A cinturão de asteroide, que vocês conhecem, podem ver nos livros ou ver no site da NASA, conseguem ver esse cinturão, são pedras à volta do Sol, é um círculo de asteroides, de pedregulhos e meteoritos, que está entre Júpiter e Marte. Portanto, esses pedregulhos são restos deste planeta Maldek, onde vocês todos estavam. Portanto, na altura houve grandes guerras tão violentas que o planeta simplesmente explodiu. E isso vocês podem achar estranho. Não achem estranho, porque o nosso planeta, neste momento Terra, de acordo com estudos atuais, as bombas nucleares que estão disponíveis na Terra, se por algum motivo explodissem ou houvesse uma guerra entre a China e a América com a Rússia e todos, cada um, começassem a mandar bombas uns para os outros, ou seja, a quantidade de mísseis nucleares que está na Terra consegue destruir a Terra 100 vezes. Ou seja, temos suficiente bombas nucleares para destruir a Terra tipo 100 vezes, torná-la como vocês veem aqueles pedregulhos, aqueles círculos de asteroides, o cinturão de asteroides de Maldek. 100 vezes, não uma vez. Como vocês veem, nós mesmos, neste momento, estamos a dormir em cima de uma dinamite, como se diz, em cima de uma bomba. Ou seja, isto sair de controle um dia, por algum motivo, um desentendimento qualquer, uma falha de informação ou uma coisa qualquer, com um chinês, um americano, um russo, acorda de manhã e resolve pisar no botão, adeus. Estão a ver? Então, isso não aconteceu, como estou a dizer, estas catástrofes não aconteceram porque a raça humana é uma raça traumatizada. Segundo as raças alienígenas, são supervisores deste projeto. Portanto, os jardineiros da Terra acharam que era muito traumatizada porque esta mesma raça já veio de Maldek, ficou sem planeta, sofreu trauma de não ter um planeta. E este povo de Maldek, que são vocês, foram postos em Marte. Em Marte, o que
dizendo lá. Destruímos outra vez Marte, não com bombas, mas destruímos a camada do ozono, o O3, a camada que protege um planeta. E todos os rios, todos os lagos, mares, clarias, secou tudo. Como não havia proteção desta camada, toda a vida morreu, plantas, animais, e Marte deixou de ter vida. Uma parte desses seres foi para o interior da Terra, desculpa, no interior de Marte, uma parte foi colocada aqui. Esta cena de alguns irem para o interior não é nova também. Por exemplo, aqui na Terra aconteceu o mesmo também. Portanto, no passado, houve uma parte desses seres também, porque não queriam confusões, também foram para baixo, e tinham tecnologia para isso, né? Foram para baixo. Ou seja, a Terra, o interior da Terra é o que é habitado, assim como o interior de Marte, também é o que é habitado. Portanto, os marcianos que há uns tempos atrás visitaram o nosso planeta, mas os governos não querem admitir, não dizem nada, esses marcianos são da Intermarte, não é, porque na superfície de Marte não há nada, não há vida, está tudo morto. E, no entanto, o mais interessante, por isso que a NASA agora, muitas agências espaciais dizem terraforming Marte, querem transformar Marte em terra, querem recuperar Marte, transformar em terra, o que é muito irónico, porque eles não fazem nada para salvar este planeta. No entanto, querem salvar um planeta que está morto, porque na altura, quando isso aconteceu, este planeta estava muito mais avançado tecnologicamente que a Terra e não conseguiram recuperar Marte, não foi possível. Então, os jardineiros da Terra, os nossos irmãos alienígenas que controlam este projeto, pegaram em todos os seres humanos e meteram-nos aqui na Terra. Vocês reencarnaram aqui na Terra. Mais uma vez ficaram no planeta. Estão a ver? Este foi outro trama. Outro trama, mas o que aconteceu? A destruição da Lemúria, a destruição da Atlântica, o último cataclismo, aquela coisa que vocês viram falar do dilúvio do Noé, isto foi um cataclismo também que ocorreu na Terra. As guerras na Idade Média, outras tragédias, os períodos, o apogeu dos impérios, tanto o romano, o otomano, o turco, o grego, o cartaginês, os invasores dos vikings, tudo isso eram guerras terríveis na Terra, em que as pessoas morriam desgraçadamente, a Terra não estava organizada. A guerra, chamadas cruzadas, em que os cristãos iam matar os mouros e vice-versa, tudo isso são traumas que ficam, e vocês estiveram encarnados nesse sítio todos. No Peru, as invasões dos espanhóis a matar os incas, é outra coisa. Ou seja, em todo lado houve essas guerras, a Guerra Mundial, a Primeira, a Segunda Mundial, tudo, ou seja, o povo da Terra esteve sempre em guerra, em guerra, em guerra, em guerra. E eles acharam então que não seria pedagógico nem instrutivo o ser humano passar por mais um trauma. Vocês, ainda bem que não se lembram de nada, muitos de vocês acham, se eu fosse clarividente, conseguisse me lembrar de tudo o que aconteceu no passado, seria fixe, seria fantástico, eu queria saber o que aconteceu. Não seria, não. Porque vocês não iam se lembrar só de coisas bonitas e boas e belas, iam se lembrar de muita, muita coisa barra pesada, é mesmo pesadelo, e ainda bem que não se lembram, ainda bem que não se lembram. Então, uma das causas que fez com que a Terra não passasse mais com outro cataclismo que estava previsto, porque no dia 21 de dezembro, como vocês sabem, se não sabem, ficam a saber, iria haver um alinhamento galáctico, que iria alinhar vários planetas. E esse alinhamento galáctico ia gerar uma energia, uma energia quântica tão poderosa, iria ser aproveitada e foi aproveitada para a extinção dos tais 384 planetas, incluindo a Terra. Ou seja, a Terra mais 383. E esses planetas, como vocês já sabem da palestra de ontem, todos ascensionaram, só a Terra não ascensionou. Agora estamos a ver aqui, tentar perceber quais foram as causas que não houve ascensão. Então, ponto número 1, 9 catástrofes, porque a Terra foi livrada disso. Como é que o fazem? Eu não sei, só sei que eles conseguiram fazê-lo. Portanto, tudo ficou suspenso, novas tais tragédias, e aparentemente tudo foi pacífico. Aliás, eu passei no Machu Picchu, no Peru. O Peru, o Machu Picchu estava cheio de estrangeiros.
todos com imenso medo. Havia lá todas as nacionalidades, tinham medo. Eram brasileiros, eram americanos, o pessoal do Chile, da Austrália, vários, porque no dia 21 eu estive no Machu Picchu e assistiram milhares de pessoas lá com medo de morrer. Bom, portanto, não aconteceu nada e não houve essa catástrofe, a Terra foi poupada nisso. Então, outro motivo foi é que muitas vezes as pessoas pensam que essas raças alienígenas que são supervisoras dos planetas, supervisoras da evolução dos povos, são frios, não pensam na dor, não, eles pensam, sim senhora. E outro motivo, porque eles quando fazem com um objetivo. Reparem, se ocorresse, portanto, os cataclismos previstos, terremotos, tempestades, a inversão dos polos do planeta, a inversão da rotação do planeta, a Terra seria algo parecido com o dilúvio de Noé. Seria algo parecido com aquilo que vocês, não sei se viram, aquele filme 2012. 2012 mostra realmente uma aproximação do que é que aconteceria ao planeta se tivesse acontecido estes cataclismos naturais. O que é que iria acontecer? O outro problema é que se esses seres alienígenas, essas raças, os jardineiros da Terra, permitissem que tudo corresse normalmente, seria uma tragédia. Por quê? Porque estava previsto, não sei se vocês estavam a par disto, estavam previstos, sim senhor, evacuação da Terra, ou seja, alguns seres humanos seriam evacuados, eles iriam ajudar, evacuariam as pessoas, só que essa evacuação iria ser feita por meio de teleportação, mas esse meio de teleportação tem um problema, bem, não é um problema, é assim como ele funciona. Para que um raio de teleportação funcione com uma pessoa, essa pessoa tem que ter um quociente de luz superior a 50%. Isto corresponde a quê? Corresponde ao quociente de luz de uma pessoa que tem a segunda iniciação. Não sei se sabem disso, não sabem, ficam a saber. Portanto, quando uma pessoa faz a primeira iniciação, ou seja, domina a matéria, significa que ele tem um quociente de luz de 25%, ou seja, um quarto, ou seja, o físico dessa pessoa, o corpo, é matéria atômica, é luz de alta vibração em 25%, 75% não é. Quando ele faz a segunda iniciação, o que é que significa? Que ele dominou as emoções e os desejos. Quando ele consegue isso, consegue o que chama-se a segunda iniciação. Significa que essa pessoa tem um quociente de luz 50%, ou seja, o corpo físico dessa pessoa transforma-se em matéria atômica em 50%, ou seja, metade é luz. Estão a perceber? Então, este raio de teleportação, quando foca numa pessoa com pelo menos 50%, consegue teleportá-la, porque é fácil, porque para haver uma teleportação, o corpo tem que ser tipo desfeito, entre aspas. É desfeito e depois reorganizado num outro sítio qualquer, onde ele aterra. Então, só pessoas, pelo menos com 50% do quociente de luz, poderiam ser teleportadas. O resto, que não tivesse esse quociente de luz, morreriam. O que acontece na Terra, maioritariamente, as pessoas não tinham esse quociente de luz, maioritariamente todos tinham abaixo de 25%, ou seja, a maioria do ser humano, todos eram pessoas, alguns deles ainda são, com um quociente de luz muito abaixo de 25%, sem a primeira iniciação feita. Ou seja, mesmo que as raças alienígenas quisessem salvar o ser humano, com estes meios, porque não há outro meio de o fazer, porque não há como pousar as naves e apanhar as pessoas à mão, meter nos botes, como acontece com os imigrantes, são apanhados ali no meio do mar, são barcos da marinha, destes países mais evoluídos, vão apanhá-los nos botes de borracha, apanhá-los para pôr no barco. Isto funciona porque são uma dúzia, duas dúzias, 20, 30, 40, pessoas 50. Agora, se forem milhares de pessoas, não é possível apanhar as pessoas, salvar as pessoas desta forma. Vocês estão vendo o tempo de Noé. O tempo de Noé eram naves que apanhavam as pessoas também, não era
não era por interpretação, mas isso é muito difícil de apanhar as pessoas à mão, manualmente, fisicamente. A ideia era teleportar essas pessoas, tirá-las da tragédia, para não morrerem. Portanto, estão a ver, esta é uma das causas porque é que não houve cataclismo, porque os jardineiros da Terra não estavam interessados na morte do ser humano, não é isso, eles estão interessados na evolução, na extinção do ser humano. Então eles pensaram assim, se eles todos morreram, então tem que esperar de novo o planeta começar de novo, nascerem de novo, passar mais uma data de anos para poderem tentar outra ascensão. E isso não seria possível, porque a Terra estaria num estado que levaria muitos anos para se recuperar. Leva muitos anos, centenas e centenas de anos. Tudo estaria alagado, tudo inundado, sem estruturas de nada. Estão a ver? Vocês estão a ver, nós agora estamos a falar desta janela da ascensão, esta nova janela de nova oportunidade para o ser humano, 2022, 2032, para fazer uma ascensão. Se o pessoal todo morresse em 2012, isso não seria possível, porque não haveria pessoas para ascender, porque estavam todos mortos, estão a ver? E na altura ainda nem se poderiam nascer, ainda porque a Terra não tinha condições para albergar pessoas, não tinha condições de hospedar pessoas. Portanto, eles pensaram assim, este povo, se for salvo agora, ainda tem a oportunidade de o fazer, ainda nesse ciclo, essas mesmas pessoas que estavam vivas em 2012, embora muitos tenham morrido, mas muitas ainda estão vivas, que poderiam ter morrido se tivesse havido cataclismo. Então, temos agora 2022, 2032, a oportunidade do tal novo humano. O novo humano é um protótipo etérico que já está disponível, que está pronto para ser ancorado num ser humano, se ele quiser. Portanto, como falamos já nesta palestra sobre a criação, a história da criação, tem que haver uma permissão do ser humano, ele tem que mostrar que quer embarcar nessa aventura. Porquê? Porque ele é um Deus, ele e ela são deuses, têm o poder de livre-arbítrio, eles têm o poder de escolha. Por isso que aconteceu em 2010, as pessoas maioritariamente não quiseram ir embora, quiseram continuar neste mundo. Então as raças alienígenas, os nossos irmãos mais velhos, não conseguem fazer nada contra a nossa vontade, contra a vontade humana. Não conseguem fazer. E igualmente vai ser agora também. Este grande projeto, todos estão empenhados também para tentar desta vez conseguir alguma coisa, mas mais uma vez nada será feito nada será feito sem autorização, sem permissão, e muito menos contra a vontade humana. O humano é soberano nas suas decisões, nas suas escolhas. Então, esta é mais uma razão porque os cataclismos não ocorreram. Estão a ver? Portanto, o quociente de luz muito abaixo para serem evacuados, demasiadas tragédias no inconsciente da humanidade. Portanto, tudo isso não é pedagógico, não serve a ninguém. E eles, não é necessário, aliás, o projeto do novo humano indica exatamente que não é mais necessário andarmos aqui abatatado, a sofrer, a passar fome, desempregados, doentes, velhos, morrer. Não é necessário nada disso. Não é necessário. Então, vamos ver, além dessas causas maioritárias, de maior volume, que impediram os cataclismos, vamos ver o que é que fez, contribuiu, porque é que o pessoal não conseguiu incrementar o quociente de luz. Porque as pessoas não, para fazer uma ascensão, a ascensão é uma ascensão espiritual. Mas para fazer uma ascensão espiritual, as pessoas têm que fazer aquilo que se chama um crescimento espiritual. Antes disso, tem que haver uma evolução humana. Nós temos de ser, desculpa, temos de ser humanos, temos de ser amáveis uns pelos outros, temos de ser capazes de descuidar uns dos outros, temos de ser capazes de acabar com a guerra, sermos incapazes de matar uns aos outros, fabricar armas, bombardear uns aos outros. Nós temos capaz de fazer. Para fazer uma ascensão. Então, havia, no período anterior de 2012, notícias de que havia ver este cataclismo. Se vocês forem na Bíblia, estão lá profecias de São João, mês de João, no Apocalipse, que também havia ver cataclismo grande que apontava para o novo milénio, mas não indicava muito bem o novo milénio, será no ano 2000, será 2012. Era 2012, por quê? Porque essas profecias falavam do novo milênio, do calendário maia, mas não no calendário que nós usamos, no nosso calendário cristão.
não é? Que era o novo milênio começava em 2000, 2001, não. Portanto, havia esse medo, porque já havia notícias muito antes de 2012 de que ia haver catástrofes, as profecias mais diziam isso, o Pro-Pai Ching, os Hopis, muitas outras religiões também tinham essas previsões de grandes catástrofes que estavam para vir aí para a Terra. Então as pessoas, o que faziam? Faziam práticas espirituais, não por querem ser espirituais, mas por medo. Ou seja, não queriam morrer, queriam salvar-se. Então, como vocês sabem, o medo, a presença do medo impede a presença do amor. Não é possível tu desenvolveres o amor num ambiente de medo, não é possível. Então, as pessoas, maioritariamente, tinham imenso medo. Eles faziam prática, faziam reiki, faziam ativações disto, daquilo, corpo de luz, ativação do código genético, ativações da Merkaba, purificações espirituais do corpo físico, até do corpo emocional, purificações do corpo mental, uma data de coisas que eles faziam, tudo por medo. E como vê, não é possível. Porquê? Porque nós, para fazermos uma ascensão, nós temos que ter um quociente de luz muito elevado e a base do quociente de luz é o amor. Nós, para fazermos uma ascensão, por exemplo, os nossos chakras têm que ser fundidos num único chakra. Ou seja, os nossos chakras têm que perder aquela forma de V, de vórtex, eles têm que adquirir a forma esférica, que é a forma original, e a seguir fundirem e formar um único chakra chamado chakra unificado. Ou seja, para ver uma ascensão, a pessoa que se candidata a fazer ascensão tem que ter só um único chakra, não vários chakras que vibram a frequência completamente diferente. Você se olhando para o ser humano antigo, um humano velho antigo, ele tem 7 chakras pessoais, 7 chakras transpessoais fora. Os 7 chakras dentro dele são chakras muito diferentes. Por exemplo, o chakra que está na base, o primeiro chakra vibra numa frequência básica da matéria, estão a ver? No plano da matéria. O chakra do plexo, por exemplo, vibra numa frequência associada ao plano emocional, já um pouco mais alto, ao plano astral. O chakra da garganta vibra numa frequência do plano mental. O chakra ágil, este entre os olhos, vibra num plano mais espiritual. Ou seja, o ser humano é um conjunto tem um conjunto de centros de energia que vibram a frequências completamente diferentes. E isto é muito difícil fazer a gestão disto. Por isso vocês são heróis, sim senhora. Não é fácil gerir isto. Não ver? Uma coisa puxa para o lado, é como tu disse, vários cavalos, cada um puxa para o seu lado. Tá? A parte espiritual diz faz aquilo, a parte mental diz outra parte, a parte emocional diz outra coisa. Estão a perceber? É aquela história que a vez que vamos contar, uma pessoa vai para o Algarve, está alguém a precisar de ajuda e a pessoa está aí para uma sardinhada em Faro e pensa, a parte espiritual diz assim, ajuda aquela pessoa, dá-lhe uma ajuda. E a parte cá de baixo disse, vai chegar atrasado, esta sardinhada, este churrasco, alguém vai fazer esta ajuda, isto é uma autoestrada, deixa para aí, põe-te a andar, não sei o que. Este dilema, o ser humano está sempre neste dilema. O espírito, a alma puxa de um lado, a mente puxa do outro lado, o corpo emocional puxa do outro, o corpo físico puxa do outro lado. Portanto, não, é muito difícil trabalhar com o corpo físico. E este novo humano, este novo corpo, vai ser um corpo muito diferente, uma estrutura muito diferente. E outra coisa que contribuiu para que as pessoas não pudessem crescer em termos de frequência de luz, em termos de vibração, foi a irresponsabilidade. O que eles faziam? Eu sei disso porque eu passei por isto, eu facilitei ativações também. Eu estive neste filme. As pessoas vinham ter comigo, com os outros médicos, para ativar a Merkaba, ativar o corpo de luz, ativar o corpo genético, fazer a purificação espiritual, a purificação do corpo físico, da parte fluídica, a parte o etérico, o corpo emocional, o corpo mental, isto tudo. E o que eles pensavam? Eles pensavam que bastava ir fazer este tipo de coisas, essas práticas, meditações, vinham a palestras, as palestras eram todos os dias quase, fim de semana então era fim da macacada. Eu fazia palestras em grandes anfitriões, em sala de cinema, em hotéis, todo mundo estava engajado nisso. Eles depois
achavam que foi uma irresponsabilidade humana, ou seja, bastava ir à palestra, ir ao workshop, fazer as tais chamadas ativações, e que tudo estava ok, quando chegasse à altura seriam evacuados, iriam salvar e não morriam. Então, como é a mentalidade? Então, a prática diz o que é que acontece. Eles tornaram, ao fim e ao cabo, digamos, as práticas tornaram isso como fosse uma materialização da ascensão, ou seja, em vez de haver realmente um crescimento espiritual e uma ascensão espiritual, não. O que houve foi uma entrega aos rituais, as ativações disto e aquilo, ou seja, tudo está nas mãos dos facilitadores, nas mãos dos meios, eles que eu façam. Eu, desde que eu faça, eu estou a salvo, portanto, eu não vou morrer. Estão a ver? Outra coisa que ocorreu na altura, portanto, no período de 2012, é a falta de objetividade. Ou seja, as pessoas, quando iam às palestras, aos workshops, quando faziam as tais práticas espirituais, limpezas e ativações do corpo, luz e do código genético, quando saíam dessas sessões, eles não objetivavam, não materializavam o que eles iam lá aprender. Não faziam isso, ou seja, quando saíam de lá voltavam às suas vidinhas de sempre. Egoístas, individualistas, pouco sociáveis, realmente não havia nada de religioso aí, portanto, ninguém, não sei, porque só sei que não ascenderam, não havia mesmo uma prática de oração sincera em casa, lá no seu canto, não, era sempre tudo com práticas com facilitadores e mestres. Ou seja, o que se passava nos templos, em termos de meditação, de ativações, não ocorria na vida real. As pessoas continuavam exatamente as mesmas pessoas. Eles não mudavam na vida deles. Continuavam a ser o que eram. E pensavam desta forma, compravam a extensão. Pensavam que queriam comprar. E outra coisa que aconteceu, não sei se vocês se lembram, muitas pessoas, neste período, muita gente davam curso de reiki, faziam isto, faziam aquilo, ativavam corpos de luz, ativavam corpos genéticos, faziam limpeza, todo mundo era mestre, todos eram mestres, ok? Porquê? Porque era chique, dava dinheiro, dava estatuto, porquê que vou vender sapatos, porquê vou trabalhar se eu posso fazer isto? Portanto, é uma data de coisas que ocorriam que não levam a lado nenhum, e foi o que aconteceu, não é? Por isso não é possível. Outra citação que aconteceu, foram várias citações, estamos a enumerar só algumas, só para chamar a atenção, para não repetirem os mesmos erros. Era a subjetividade das pessoas. Quando as pessoas queriam alguma coisa, por exemplo, é só um exemplo, havia muitas citações. Imagina que havia uma citação qualquer, sei lá, salvar uma espécie qualquer, salvar golfinhos ou salvar cães, o que é que as pessoas faziam? Em vez de realmente criar um movimento neste plano físico para salvar esses animais, essas espécies em extinção, punham-se a rezar. Portanto, era uma grande confusão entre o que é a vida material, o que é a realidade espiritual. Neste período, era muito comum as pessoas brincarem com os anjos. O anjo servia para arranjar estacionamento, o anjo servia para isto, para aquilo, para eu ter um lugar num restaurante. Aí diziam isso na brincadeira, não era brincar. Eu pedia-me um anjo e ele arranjou-me. De repente uma pessoa saiu, apanhou um lugar. Eu pedia um anjo que estava à espera num restaurante, e quando cheguei lá já havia um lugar. Tipo, banalizavam tudo isto, as coisas. E todo mundo fazia reiki, todo mundo dava cursos de reiki, portanto todo mundo era mestre, não é? Portanto, havia outra coisa também errada, não na maioria das pessoas, mas as pessoas foram vítimas disso. Algumas pessoas, supostamente mestres, supostamente facilitadores do espírito, espalharam a ideia de que bastava, que estava tudo bem, que não era preciso fazer nada, que tudo estava num sítio onde devia estar, que nós só devíamos fluir com a vida. O que era necessário era ancorar os códigos de luz, os antigos códigos de luz da Lemúria, antigos códigos de luz da Atlântida, do Egito, do Peru, do Tibete, códigos de luz da dimensão não sei de onde, códigos de luz da Esplé,
E todo mundo passava a vida a participar em rituais, em cerimônias de ativações daquilo, ancoramento disto e daquilo, completamente que a ascensão consistia em receber. Quando a ascensão iria consistir na transformação, na elevação, a começar pelo comportamental. Tínhamos que mudar a maneira de pensar, a maneira como lidamos com os outros, a maneira como sentimos, a responsabilização. Tudo isso está implícito numa ascensão, não é sentar a receber. Quer dizer, as pessoas nem sequer estavam a trabalhar de nada, porque depois sentavam, porque facilitador, depois invocavam não sei quem, e vinham os códigos de luz de venda e entravam para a pessoa. Esse tipo de coisa correram aqui neste planeta, estão a ver? E as pessoas caíram nas mentiras dessas pessoas, estão a ver? A ideia que estava tudo feito, não era preciso fazer nada. Aliás, esta é a ideia, não sei se vocês sabem, quando na Índia, espero bem que agora já não haja, houve muito este movimento acerca do karma. Eles pensavam assim, que eu depende do meu karma, depende do que vai me acontecer, eu não preciso fazer nada de especial. O meu karma é que manda. Se eu estou destinado a ter isto e aquilo, eu vou ter. Se eu estou destinado a ser isto, ser aquilo, eu vou ser. Essa é uma ideia errada. Então sentava-se na sombra da bananeira à espera que o karma agisse. Portanto, é uma interpretação errada do karma, muito parecida com isto, a pensar que as coisas ocorreriam naturalmente sem fazer nada. E muita gente ficou na apatia, andava na boa vida, de sempre, a ancorar luzes não sei de onde, códigos não sei de onde, e era tudo mentira, era falso. O que aconteceu, na verdade, não aconteceu nada. Está a ver? Ou seja, outra coisa muito interessante que acontecia era, portanto, a falta de solidariedade. Ou seja, a ascensão estava muito associada ao medo. As pessoas faziam prática com medo de morrer, submetiam-se à prática. E essas pessoas, quando faziam essas práticas, nunca pensavam nos outros, naqueles que não fazem prática. Nunca pensavam, por exemplo, eu faço isto, mas aquele que não faz prática, o que é que vai acontecer a essa pessoa? Havia muito egoísmo relativamente à ascensão, porque as pessoas faziam as práticas porque queriam ser evacuados, não queriam morrer, e não queriam saber nada dos outros. E esta atitude, o que é que faz? Bloqueia o chakra do coração completamente. E o chakra do coração é o elemento-chave numa ascensão. É chave no crescimento espiritual, é chave numa ascensão espiritual. E onde há falta disto, falta tudo. Vocês sabem, como vocês sabem, o valor de uma coisa depende da intenção com que tu fazes. Não interessa bem o que é que tu fazes. Isto é importante, mas o mais importante é a intenção. Portanto, a nossa intenção é que determina o sinal do que é que nós fazemos, ser positivo, ser negativo. Ok? Por exemplo, se eu dou uma esmola a alguém com a intenção boa de ajudar aquela pessoa, isto é um ato bom. Mas se eu dou uma esmola a alguém com a intenção tipo depreciativa, dizer, toma lá, desde um pouco, está lá embaixo, eu estou aqui, eu sou mais do que tu, toma lá esta esmola, aquela atitude de superioridade. Portanto, este mesmo ato de ajudar o outro torna-se negativo. Não, portanto, as intenções estavam por trás das práticas espirituais não eram as mais corretas, eram completamente negativas, que faziam com que o consciente de luz dessas pessoas nunca aumentasse. Porque nós, para fazermos uma ascensão, temos que ter, só para vocês fazerem uma ideia como é que isto funciona, na primeira iniciação nós temos que ter 25% de luz, no corpo físico tem que ser 25% de matéria atômica. Quando fazemos a segunda iniciação, dominamos as emoções, os desejos, o nosso corpo tem que ter 50% de luz, ou seja, a matéria atômica dentro do corpo do físico tem que ser 50% de luz. Quando nós fazemos uma terceira iniciação, temos que ter 75% de luz, ou seja, o corpo atomicamente tem que ser matéria atômica 75% de luz, o quociente de luz dentro do corpo físico. Quando fazemos, portanto, na terceira iniciação, nós dominamos não só o físico, a emoção, mas também a mente. Quando fazemos a quarta iniciação, nós nos fundimos com a nossa alma, tornamos aquilo que se chama um arat, um mestre no nível arat, chama-se arat. Ele tem que ter quase 100%, estão a ver? Muito próximo de 90%.
Quando se faz, portanto, a quinta iniciação, este quociente de luz está praticamente muito em cima do 100%. E quando se fazemos a sexta iniciação, que o mestre se ensinar tudo aquilo que as pessoas queriam, o nosso corpo físico transforma-se em corpo de luz. Ok? E esse corpo de luz é materializável de novo, mas ele entra em extensão, desaparece, fica luz pura. Portanto, com esses comportamentos todos que eu listei, não era possível nós construirmos este chamado corpo de luz, porque havia uma irresponsabilidade completa. As pessoas não pensavam que tinham que crescer internamente, crescer espiritualmente para depois ascensionar espiritualmente. As pessoas queriam se salvar, não pensavam nos outros. Havia um grande egoísmo da parte das pessoas. Portanto, era este tipo de coisa. Como vocês veem, havia muita coisa errada. Desde as práticas, desde as motivações, tudo isto estava errado. Então, isto não era possível ascender. Ninguém podia ascender desta forma. Então, nós, neste momento, temos a oportunidade de levar isto às coisas. Por isso temos estado sempre a chamar a atenção para este novo humano. O que é que ele é? É um novo humano, amém? E o que o ser humano tem que fazer? Tem que ancorar esta nova blueprint, este novo padrão, tem que ser ancorado neles. Portanto, é como se fosse uma estrutura etérica, está pronto para ser transferida para o corpo, foro físico do ser humano. E esse lado etérico vai promover esta transformação. Estão a ver? Vai haver uma colagem etérica e a partir dali o corpo físico é transformado. Mas, no entanto, este novo humano não é um upgrade do humano antigo. Ele não vai fazer upgrade de nada. Ele vai precisar deste corpo para construir um corpo novo. Não é para fazer um update, não é para fazer uma melhoria, também. Não é uma melhoria, não é upgrade, não é atualização. Ele vai usar o corpo humano, o humano novo, no plano inteiro, que vai ser encaixado no humano antigo, e aí a partir do corpo velho constrói um novo, não faz um update, é uma coisa completamente diferente. E este novo humano é um humano com características fantásticas, vocês depois vão ver em detalhe quando falarmos sobre ele. Portanto, mais duas palestras, nós vamos falar sobre ele, e é muito importante que vocês tomem os passos para ele poder funcionar em vocês. Têm que mostrar que querem fazê-lo. Também que estão interessados nesta nova aventura, que é uma aventura muito bonita e que vai acabar com tudo. As guerras, todo o sofrimento acaba aqui. É só mais um esforçozinho para acabar com esta batalha também. E vai ser tudo muito bonito e vão se juntar os vossos irmãos, que neste momento já estão todos num nível quanto muito superior. Os tais 383 planetas já estão num nível, não há doenças, não há guerras, não há armas, não há velhice, não há morte, não há nada. Estão numa boa agora e vocês têm essa oportunidade também. Para isso temos que começar a ser mais amáveis, porque a nossa natureza é o amor, nós vivemos do amor. Portanto, a amabilidade é uma consequência natural que está em nós. E nós temos esse lado bom, sim senhor. Só tem que ser ativado. Temos que ter as atitudes corretas. Estão a ver? A atitude que muda tudo é muito importante. A iniciativa, estão a ver? De querer fazer o bem, porque o bem está em nós, ele vai despertar. E então, quando nós tomamos atitudes de fraternidade para com os outros, amizade, amabilidade, solidariedade, disponibilidade para ajudar os outros, esta intenção vai fazer com que este novo humano etérico se encaixe em nós, porque vai haver compatibilidade entre nós e o novo humano, porque o novo humano é alguém divino, de natureza divina, de natureza cósmica, alguém de natureza unitária, integrativa, não é separatista, percebem? E quando nós tivermos atitudes de amabilidade, solidariedade com os outros, fraternidade com os outros, okay? Suporte os outros, consciência da comunidade, do bem-estar do planeta, bem-estar dos outros, nós tomamos essas atitudes, esta energia vai encaixar, porque vai haver compatibilidade e encaixa. Portanto, a permissão que esta energia etérica precisa
é exatamente esta atitude de abertura, de compaixão pelos outros, do amor pelos outros, vai haver plena compatibilidade. E esta compatibilidade, quando se verificar, ela encaixa no vosso corpo etérico e vai transformar completamente o corpo velho, o físico, o humano velho, neste humano novo, que é um humano muito superior e extremamente poderoso. Poderoso e bom. Hein? E vale a pena vocês embarcarem nesta aventura, mas vocês são livres de escolher. Nós estamos aqui a investir tempo e energia para que tudo corra bem, porque vocês merecem. Vocês participar neste grande projeto das hierarquias, da própria mônada cósmica, das mônadas, de experienciar a matéria, experienciar o sofrimento, experimentar o que é sentir-se sozinho, sentir-se abandonado, sentir com fome, morto, doente, frustrado, triste, ansioso. Tudo isto não existe no vosso mundo. A partir da quinta dimensão não há nada disso. E vocês foram os heróis que aceitaram este desafio de vir cá para baixo experimentar tudo isso. E a vossa experiência, tudo que vocês passaram, está a ser partilhado também por milhares e milhões de seres que não vieram cá embaixo, nem todos vieram. Isto tudo vai ser partilhado por eles também. Portanto, foi um grande trabalho vosso, um trabalho de luz, um trabalho de amor. Quando vieram cá para baixo também foi por amor, para contribuir na evolução, no conhecimento global. Vocês cá vieram. Agora é hora de vocês colherem os frutos disto tudo. Okay? Acabou esta confusão, não há mais necessidade de andar daqui a sofrer, a levar porrada, a ser morto, a ficar doente, e acordar de manhã para ficar com um certo patrão, para ser tempo. Não, vocês são filhos de Deus, vocês são deusas e deuses, nasceram para grandes coisas, vocês são viajantes das estrelas, vocês foram criados por Deus para viajar pelo cosmos, para viajar planetas, não é viajar aqui para a Espanha, para Ibiza, passar férias na República Dominicana, no México. Não, vocês vieram para grandes coisas, grandiosas coisas. E todo esse crescimento que vieram cá fazer foi para vos preparar para grandes missões no futuro. Okay? Vocês vieram aqui, por outro lado, para servirem da vacina do amor, a vacina da ascensão, da integração, da união. Esse era o projeto Gaia, em que vocês, tendo experienciado a separação aqui, o ódio, a guerra, o sofrimento, a separação, a dor, ascendiam e vocês seriam espalhados pelo cosmos todo para que vocês, com a vossa energia, contaminar os outros, vocês seriam o vírus que seria injetado em muitas civilizações que neste momento estão também em confusão, em guerra. E essa vossa missão era ser a vacina do universo. Ok? E o projeto continua de pé. Esperamos que vocês agora, com este novo ano, consigam sair daqui, que merecem. Fazemos voto que sim. E com isto nós terminamos a palestra de hoje. Na próxima palestra vamos continuar ainda a falar de coisas fantásticas, bonitas, que vão ser muito úteis para vocês. Vamos ver, penso que a próxima vai ser o que os mestres esperam de vocês. E muito boa noite, muito boa tarde para alguns. Até já.